Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Bem-vindas ao Protagonistas, o podcast que dá voz a mulheres empreendedoras que estão construindo as suas próprias histórias de sucesso. E hoje vamos compartilhar com vocês mais uma jornada incrível de uma mulher que decidiu tomar as rédeas da própria vida e escrever o seu destino. Prepare-se para se inspirar. E eu não sei por qual plataforma você está nos vendo ou nos ouvindo, mas sempre bom lembrar que a gente está presente no YouTube, no Spotify, em qualquer uma delas. A interação de vocês é muito importante. No YouTube, clica no botão de se inscrever. Se estiver no Spotify, segue a gente para poder acompanhar todos os novos episódios. Eu juro que o seu dedo não vai quebrar e nem a sua unha vai lascar se você fizer isso. Tem episódio inédito toda quarta-feira, meia-noite, tanto no YouTube quanto no Spotify. E o nosso e-mail de contato é podcastprotagonistas@gmail.com. Se você é uma empresa, quer aparecer aqui no Protagonistas, que é um podcast que fala sobre o universo feminino num todo, empreendedorismo, autoconhecimento, entre em contato com a gente. Se você quiser fazer um Pix também, a gente aceita. Essa é a nossa chave Pix. O Prot é um bebê de 1 ano e alguma coisinha. Vocês sabem, bebês custam caro. Então, se você quiser ajudar a gente a manter o projeto, todo valor é muito bem-vindo. E a nossa entrevistada de hoje teve a coragem de fazer uma análise crítica do mercado onde atua há décadas e deixar essa crítica registrada também no mundo acadêmico. O assunto, a invisibilidade de mulheres negras, uma grande vergonha para o nosso país. A nossa protagonista de hoje é Gislene Rosa! Obrigada, pessoal. Obrigada, Bem-vinda, Gislene. Agora eu tô até um pouco emocionada aqui, com tanta receptividade, né, alegria, assim, a gente fica, né, se contagia também. Tô muito feliz de estar aqui com a Gislene, um prazer imenso te receber, você sabe o quanto. Eu sei. E não vamos entrar nesses pormenores agora, eu vou rasgar a seda no final do episódio, então você fique aí pra me ver rasgando seda. Conta pra gente, Gi, qual é a sua profissão e qual mercado que você atua? Tá, eu sou jornalista, né, eu sou especializada aí na área de educação e saúde, né, e recentemente fiz um MBA também na área de gestão de comunicação. Então, hoje eu atuo em agências de comunicação, mas já passei por algumas redações também de revistas, enfim, na área de saúde. Conta pra gente aí, que revistas foram essas? Quanto tempo você tá em agência? Quanto tempo você tem de carreira? Na verdade, assim, a mais recente foi a Viva Saúde, e eu, assim, a agência, eu devo ter já uns 20 anos. Aí, né, aí a idade já bateu na cara, né? Aí vocês não façam conta, tá, amor? Porque ela começou com o quê? Com 10 anos a trabalhar. Exatamente, 10 anos. 10 anos. A melanina ajuda. O excesso dela ajuda. Exato. E lá no começo, quando você fez jornalismo, você já pensava em trabalhar com relações públicas ou não? Como que você se especializou nisso? Não, na verdade essa história é muito... ela é engraçada e é meio triste, tá? O que acontece? Eu nasci na periferia da Zona Sul de São Paulo, no bairro chamado Vila Joaniza. Manda um salve pra sua quebrada. Salve, Vila Joaniza, que agora ela tá ficando famosa, hein? Estamos aqui. E aí, eu desde muito cedo convivi com várias realidades diferentes, porque era um bairro, até hoje é um bairro, né, de alta vulnerabilidade. Então a gente não tem teatro, não tem cinema, não tem parque, não tem nada, né? Então, o que restava pra gente? A escola, né? E aí, o que acontece? Meu pai tem o hábito até hoje, de assistir muitos jornais, né? Assistir e ouvir muitos jornais. Ele não lê, mas ele assiste muito, muito mesmo. E ele fazia com que a gente assistisse também, né? Esses jornais, enfim, era meio que obrigatório na minha casa isso. Ou ouvisse. Então, eu lembro que eu tinha uns 8 anos de idade e aí estava acontecendo uma enchente no Rio de Janeiro. Eu não sei se era na capital, agora eu não me recordo, ou se era ali, né, nos arredores ali, né? Na região metropolitana. Na região metropolitana, exato. E fugiu um pouco. Na região metropolitana. E aí, a Glória Maria, ela estava fazendo a cobertura desse episódio, né? E aí, ela lá no jornal, ainda era jornal Hoje, tá, gente?
Aí, ela lá fazendo a cobertura, coisa e tal. De repente, ela pediu pra todo mundo ficar em silêncio, porque ela ouviu alguém embaixo ali naqueles escombros, né? E aí se fez toda ali, né? Obviamente, né? Um esforço para retirar a pessoa, coisa e tal. Esse foi um episódio. E na mesma época, estava acontecendo aquelas revoluções na China, né? E eu fiquei encantada com aquela cobertura, enfim. E falei, gente, eu quero ser igual essa mulher. Então, assim, eu acho que tem uma questão mesmo da revolução. Acho que 2 revoluções que ali me pegaram muito ali no mesmo período, que foi o que estava acontecendo, né, na China, e a revolução que eu não entendi ainda, que era uma mulher negra ali, né, num jornal de grande audiência, até então na maior emissora, né, eu acho que até hoje ainda. A Globo ainda amor, a maior emissora do país, agora com tantas, né, com tantas novidades, enfim, streamings, enfim, não, mas né, a gente foi pensar mas a em TV audiência ainda né, então, e aí eu queria ser isso. Falei, vou ser jornalista. Não, e outra coisa, ela fez a diferença na vida de alguém, ela ajudou a salvar alguém, né? Pois é, e foi uma grande comédia, né? Quando eu falei isso, porque eu tinha 8 anos, então aí a galera, né, tipo, achava bonitinho. Eu pegava aquelas escovas de cabelo e fazia aquelas coisas em festa de família e todo mundo achava bonitinho. Quando eu tinha 14 anos, eu lembro que onde eu morava tinha um escadão. E eu estava subindo aquele escadão e eu já estava na minha época, a gente fazia vestibulinho para entrar, né, nos colégios. E No aí, ensino médio. No ensino médio. E aí, eu queria um colégio que ele era muito difícil, mas até então era considerado um colégio modelo da região. E aí eu subi no escadão com a minha mãe, ali, né, com meus irmãos ali. E aí eu virei pra minha mãe assim, do nada, gente. Virei pra ela e falei assim, mãe, você acha que eu vou fazer faculdade? Ela riu e continuou andando. Aí eu peguei, parei, falei de novo, mãe, você acha que eu vou conseguir fazer faculdade? Aí ela viu que era certo, aí eu já mudei o tom de voz. Aí ela virou pra mim e falou assim, vai. Nem que eu tenha que lavar roupa do bairro inteiro. Porque eu falei pra ela, mãe, não, assim, eu tô estudando muito pra poder entrar no colégio. Se eu não for fazer faculdade, não tem lógica pra mim continuar Se matar de estudar. pra isso. Ela assim, não, você vai fazer faculdade sim. Então, minha mãe falou com com tanta propriedade, que eu acreditei. Eu falei assim, eu vou fazer. E, gente, aí tem uma outra questão que é muito engraçada. Que eu fiz Passou no vestibulinho? Não, então, não mas vai é deixar isso, eu te mas dizer. tem uma história. Passei nesse vestibulinho, mas olha só, o que aconteceu? Era muito concorrido esse colégio, muito concorrido. E aí, eu fui com uma amiga minha, veja bem, eu tinha 14 anos. Eu fui com uma amiga minha, 14, 15 anos, fui com uma amiga minha ver a lista, né? Ai, era um evento ver a lista. Ver a lista. Aí, essa minha amiga falou assim, ai, Giz, eu acho que eu não fui bem na prova. Eu falei assim, ai, o nome dela é Sueli. Eu também não fui bem, Sueli. Vamos, assim, tipo, vamos dar uma olhada, né? Na Só lista pra ali. falar que não viu, né? Né? Ali porque tinha uma lista também, tipo, lista dos reprovados e lista de espera e tarará. Eu falei, vamos olhar a lista dos reprovados. Vamos achar nosso nome lá. Não achou. A gente não achou. Eu falei assim, caramba, a gente foi tão mal, a gente não foi nem classificado. Aí tudo bem. Aí ela falou assim pra mim, ô Giz, vamos lá olhar na lista de espera. Eu falei assim, gente, a gente não tava na lista dos reprovados, vai estar na lista de espera, Sueli. Mas tá bom. A gente foi olhar. Não achou também. Ela se achou. Ela se achou. Ela falou assim, não, Giz, se eu tô na lista de espera, você deve estar em alguma lista. Eu falei assim, não é possível. Aí a gente começou a olhar as listas. Eu falei assim, Sueli, eu não tô em lista nenhuma, Sueli. Bom, enfim. Esqueceram de mim, é o nome do filme. Não, eu tava na primeira lista. Uau. Eu acho que eu passei em terceiro ou quarto lugar. Nisso. Terceiro, porque tava tão no alto que você nunca imaginou que você tava ali no pódio. Aí eu falei, gente, Você eu tava no passei. G4. Você se subestimando. Porque é isso, gente. Assim, obviamente, eu venho de uma família humilde. A gente nunca passou fome. Nada, não é essas coisas de vitimização. Só que no lugar que eu vim, não era comum as pessoas estudarem. Chegar no ensino médio já era uma coisa assim, uou, entendeu? E aí, você passar num colégio como aquele, que até então era um colégio modelo, difícil pra caramba pra você entrar,
E ainda passar ali na primeira lista, nossa, pra mim, eu falei, gente... Falou no norte. Aí você falou, aqui está meu tanque cheio pra chegar na faculdade e eu vou lá. Exatamente. E foi assim. Sueli, conseguiu a vaga dela ou não? Ela conseguiu a vaga dela, estudamos ali também o ensino médio. Depois cada uma seguiu um caminho, né? E eu sempre muito com essa questão da faculdade de jornalismo, não sei o quê. Chegou a hora do vestibular. E aí? Pobre quer o quê? Pobre... Universidade pública. Não, pai de pobre quer o quê? A lei de universidade pública quer que o garoto ou a garota se forme em direito ou administração, Meu não é pai mesmo? queria que eu fizesse informática. Pensa eu na frente do computador o dia inteiro. Era difícil. Não ia dar certo. Enfim, e aí, gente, eu ainda cheguei a prestar para direito. Mas eu passei no direito? Não, passei no jornalismo. Aí, ó. Cheguei. E aí eu fui fazer também, assim, foi muito difícil ali no começo, porque meu pai ficou muito preocupado, porque eu tinha perdido, de novo, eu perdi a inscrição da Unesp. E aí eu fiquei com... Como de novo? Você não falou nada de ter perdido a inscrição até agora, amiga. Então, eu tinha feito, eu fiz o vestibular, entrei na Unesp, mas tinha aquela coisa de você tinha um prazo de inscrição. Você perdeu. Eu perdi, porque também pra mim era uma coisa nova, não é mesmo? Eu não sabia como que a coisa funcionava de fato, né? E você foi a primeira pessoa da sua família a fazer faculdade? Fui, assim, na verdade, o que acontece? Eu posso dizer que eu fui a segunda, porque eu tenho um tio que é professor hoje, mas que no primeiro momento, pra mim também foi uma espécie de estímulo, porque ele começou como office boy numa empresa, e a empresa foi pagando ali a faculdade dele, coisa, ele se formou em contador. E aí, mulher, eu fui a primeira, porque até então na minha família também as mulheres não estudavam, né? Entendi. Então... Era muita novidade, tinha ninguém pra te falar. Minha querida, vamos olhar aqui um prazo de inscrição? Vamos ficar atenta aqui essa lista de documentos. Eram outros tempos, né? Eram outros. E é muito, assim, e eu acho que aí se abriu um leque ali de oportunidade também para os meus pais. Porque para eles também era aquilo era um mundo novo que eu estava apresentando. Não era só para mim. E eu tinha um medo, acabei indo para a faculdade privada. Qual foi? Quer falar ou não quer fazer essa propaganda? Eu acho que não quero fazer. Beijo. Você não é tão importante assim, faculdade. Aí, não, mas eu também não tenho problema em falar, não, quer tá? falar, não fala, não. Tá bom. Mas é que, assim, eu tive que ralar muito pra pagar essa faculdade, tá? Então só isso. Baixo. Aí, o que aconteceu? E aí, meu pai tinha uma preocupação muito grande de eu me frustrar por não conseguir terminar, né? Mas no final deu tudo certo, me formei, meu pai entrou comigo na minha formatura, não quis vestir, né, aquele fraque, não sei se é isso, o smoking. Tá. Não quis vestir o smoking, falei assim, pai, você pode ir até pelado, que tá valendo, desde que você entre. Eu queria entrar com a minha mãe, porque minha mãe sempre acreditou muito, e ela falava muito isso pra mim. Eu quero que vocês estudem pra vocês terem respeito. Quando as pessoas gritarem com vocês saberem como se comportar e saberem como responder. Então é isso. Eu tô ficando emocionada. Então eu vou pra uma próxima pergunta. E por que as relações públicas? Não, eu fiz jornalismo, na verdade. Aí eu acabei para. O que acontece? Eu queria ser correspondente internacional, não é mesmo? Tá. Cobrir guerras, né? Consegui. Imagina. Não, eu não consegui. A gente já viveu uma guerra na periferia, mas eu falei, não deve ser tão diferente, né? Não deve ser tão diferente isso. Deve ser ali, deve estar no meu, né? Vai ser em outra língua treta, eu não sei onde é vendinha pra comprar água, mas deve ser igual Mas aqui. tiro, porrada e bomba. Vou lá. Né? Então, tiro, porrada e bomba, a gente é especialista. Quando você nasce na periferia, é mais ou menos isso. Aí, o que aconteceu? Peguei, falei, vou ser jornalista. Aí, gente... Você conhece alguém? Não conhece? Agora tá mais fácil, viu, galera? Porque agora tem internet que te ajuda. Antes, a gente tinha que bater... ligar, achar nas listas, na lista, tipo, páginas amarelas, o telefone da revista, por exemplo, aí você ligava pra revista, aí você tinha que, tipo, rezar pra, né, achar uma secretária bacana. Que fosse repassar. E aí, você, nos seus 30 segundos, você tinha que ser, tipo, se vender, né? E aí, assim, com o tempo, eu comecei a perceber duas coisas. Primeiro que, assim, o lugar que eu vinha não ajudava. E mais tarde, eu comecei a perceber também que eu acho que... É triste falar isso, mas a cor também não.
né? A gente vai Entrar nesse a gente vai chegar lá. E aí eu fui para assessoria eu comecei nas revistas, depois eu fui para assessoria de imprensa. Foi assim que eu fui parar nas agências de relações públicas. Para vocês que não são desse mercado, só para vocês saberem, os veículos, as redações, elas são cada vez em menor número e cada vez mais enxutas. Mas o conteúdo, ele continua saindo. Mas para compensar, o que acontece? Cada vez mais se abrem vagas em agências de relações públicas. Porque aí o jornalista, ao invés de ter um monte de jornalista apurando, tem um monte de jornalista só recebendo release, dando um tapa que é um texto, tá, gente? Release pra quem não sabe, é um texto. Release é um texto que fala bem do seu cliente, quem paga as suas contas. Exatamente. E aí, o que acontece? As redações, elas, os poucos jornalistas que ficam, eles não têm tempo de ficar apurando tudo, então eles só vão vivendo de tocar as pautas que chegam via release, e no nosso mercado tem muito mais vaga em agência de comunicação e relações públicas do que efetivamente nos grandes jornais. Veículos. Acho importante a gente falar isso. E outra coisa. Os jornais, é impressionante. Eles têm tiragem de 1 milhão de exemplares, já aconteceu comigo, não vou falar onde, mas se você for no meu LinkedIn, você acha. Tem edição de 1 milhão de exemplares, anúncio em metade das páginas, mas eles quebram. Como, eu não sei, né? Mas assim, a Abril, ela quebrou também, né? Aquele monte de revista. E eles, às vezes, deixam você na rua da amargura, não pagam seu salário. Não tô falando da Abril especificamente, tô falando do meu caso. E as redações pagam mal. Então, as pessoas vão muito pelo amor à causa nas redações. Exatamente. As assessorias pagam bem melhor. Pagam bem melhor e, assim, você não corre o risco de você chegar no seu trabalho, às 10 e às 2 você ser dispensado, né? Então, também tem isso. Então, a garotada que está nos ouvindo, a mulherada que está nos ouvindo. Então, assim, jornalismo é muito legal. Mas não é só glamour, tá, gente? Tem uma... Pelo contrário, né? É muito suor aí, entendeu? Muito suor. Eu sou e da lágrimas. moda, mas é um pouquinho parecido nesse sentido. As pessoas acham que é glamour, mas 99% ralação, 1% glamour. Mas eu gostaria que alguém tivesse me explicado isso que eu tô falando. Não sei se tem alguém iniciando a carreira, mas assim, porque ninguém vai fazer faculdade de jornalismo pra trabalhar em assessoria de comunicação. Mas é o meio por onde a gente paga as contas e a gente acaba prestando muito serviço, né? A Gi é especializada em educação e saúde, já ajudou. E assim, eu até digo que hoje, meus colegas de redação, por favor, não me matem, mas eu acho que hoje, quem trabalha em agência tem que ser até mais jornalista do que quem está em redação. Porque quem trabalha em agência, por exemplo, tem que saber escrever para um podcast, tem que saber escrever para internet, para revista, tem que saber como que funciona uma pauta de jornal, como é de televisão. Então, o que o cara o que a pessoa lá, o produtor de televisão vai precisar? Então, você já tem que entender, além de colocar ali na linguagem. Então, eu acho que hoje a gente está falando muito em comunicação 360, porque você tem uma formação que vai muito além, né? Ali você acaba aprendendo várias linguagens e tem que aprender. Porque hoje, por exemplo, quando eu me formei, a gente tinha assim, rádio, televisão, impresso. Ponto. Hoje, você faz a sua própria mídia. A gente está aqui hoje num podcast que vocês pensaram. Então, assim, é isso, assim, a gente cada vez mais, a comunicação tem que ter esse olhar diverso também para os meios que estão surgindo, né? Então, é isso. Se deixar, eu falo aqui até amanhã. A gente abriu esses parênteses, vamos fechar agora. E nas empresas por onde você passou, e eu sei que entregou muito resultados excelentes, tinha o plano de carreira, ele era claro, ou você contava que em algum momento alguém ia reconhecer o seu esforço? Então, não, a maioria delas não tem um plano de carreira claro, né? Pelo menos eu não enxergava dessa maneira. E eu, assim, achava que um dia eu seria reconhecida. Só que tem um porém também, né? A gente, de novo, a baixa estima joga a gente num lugar que a gente pena muito para sair. Quando eu fui para esse mundo de agências, eu comecei a procurar agências pequenas. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que aprender para ir para agências maiores, que eu não me sentia preparada. E aí hoje eu percebo que eu perdi muito tempo em agências pequenas, porque eu não me permiti tentar, né? Mas também, enfim, foi bom porque eu conheci muita gente, aprendi muitas coisas e que fizeram, né, que contribuíram com a minha formação. Mas, de novo, ali, eu fui procurar lugares pequenos,
Porque eu me achava pequena. Você era a mesma daquela lista que foi se procurar na lista dos Eu era a mesma reprovados, da na lista de lista. espera. Eu que era não a mesma. sabia que ia estar lá na primeira lista entre os 10 primeiros. E demorei muito, muito mesmo para poder entender que eu tinha condições de estar na primeira lista. Muito. Então, eu acho que tem várias questões aí, né, que eu acho que a gente meio que se auto-sabota, né, até por conta do meio, quando dizem, né, que o meio que você vive determina mesmo quem você é ali, de alguma forma. E aí, quando você se percebe um pouco maior, você não sabe como sair daquilo também. Sim. Tá, tô aqui, eu sou maior, mas tendo aqui, eu faço o quê, né? É isso. Vou pra onde? Você é muito talentosa, você é inteligente, tá? E aí? O que eu faço com isso? Que horas o Pix cai na minha conta? É isso. E me fala uma coisa. Você até citou a questão da cor. Em que momento que você se descobriu uma mulher preta? Em que momento que você percebeu essa distinção, assim, nessa sua vivência? Gente, tem uma história que as pessoas falam assim, ela é louca. Mas tem 2 momentos aqui que são importantes pra mim. A primeira, quando eu realmente tive, assim, noção que eu era diferente. Não é assim? Porque eu estudava, eu tinha 5 anos, tá? Eu estudava numa escola, né, que era no fundo de uma igreja. E a professora ali era jardim, enfim, fez uma dinâmica com os alunos. E na dinâmica tinha ali uma roda de crianças, né, na figura. E aí as crianças tinham que indicar com quem que elas se pareciam. Eu me indiquei como uma outra pessoa. Só que a sala me indicou como até então a neguinha do grupo. Eu fiquei chocada com aquilo. Porque pra mim, como assim que eu era um negro no papel que era assim, né? Igual essa mesa, por exemplo. Não sei se as pessoas de casa estão vendo, mas a mesa é Preta. preta. Era da cor do seu blazer. Exatamente. Pronto. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei chocada com isso. Fiquei chocada, fui chorando pra casa. Aí meu avô, que era negro, meu avô era preto, ele pegou a minha mão, me sentou numa escada que tinha na casa dele, pegou a minha mão e falou assim, minha filha, aqui ó, aqui é branco e aqui é preto. Qual a diferença da sua mão? Qual é o lado que trabalha mais? Ele falou. Essa foi a primeira coisa ali, né? Porque era meu avô me ensinando a ser preta, né? E já me preparando para outras coisas. Eu tô começando a me emocionar. E aí, o que acontece? Caminhei com essa loucura toda porque o que eu tinha na minha cabeça que eu queria ser diferente. Eu queria mudar ali a minha história, a minha vida. Antes de você dar o próximo exemplo, só para vocês entenderem o quanto ser diferente para quem não nasce no quadrilátero entre os Jardins e Pinheiros é complicado. Para você ir para a faculdade ou ir para o seu primeiro estágio, quantas conduções era? Quanto tempo você gastava para ir e quantas para voltar? Ó, por exemplo, para a faculdade, eu tinha que tomar 2 ônibus, por exemplo, e às vezes eu contava com eu perdi alguma coisa e contava com carona, mas eu consegui fazer amigos na faculdade. Tem uma amiga minha chamada Cristiane Molina, que ela deve estar ouvindo. Beijo, Manda Cris. um beijo. Que essa mulher me deu carona, assim, tipo, os 4 anos da faculdade. Mas isso você já tava lá. Tava mas lá. quando você topou o desafio, quantas horas de ônibus eram? Umas 2 horas. Tranquilamente. 2 para ir e 2 para Tranquilamente. voltar. Eu lembro que, por exemplo, teve uma época que eu tinha 2 empregos, né? Gente, assim, eu almoçava ali de um emprego pro outro no ônibus. Eu estudava dentro do ônibus, ou, né, às vezes quando calhava, dava, né, pegava o metrô. Mas até então também não tinha essa questão do bilhete único, então tinham 2 passagens. Tudo então, contado. Tudo contado, Tudo na é ponta isso. do lado. Tudo na energia de escassez. É isso. Então, assim, Muito E difícil. isso lembra muito também o episódio da Esther Carro, Isso. que ela também tá até fala no que ela roteiro aqui. contava as moedinhas pra fazer a xerox, que também foi muito isso, suado ali. Ela isso. conseguir fazer uma E sabe o faculdade. que é hoje, por exemplo, às vezes quando eu encontro o pessoal da faculdade, eu não tenho essas memórias, assim, do bar. Eu também não. Eu não Que tenho, bar? sabe? Do Que passeio X, Y, Z. Porque é isso. O meu dinheiro era contadinho. Porque a internet não era como é hoje. Era contadinho pra comprar as apostilas. Que pra quem faz comunicação, gente, a gente tem que ler, tá? Nossa, é muita coisa. Tem que ler. É muita coisa. Então, era isso, assim. Eu fico orgulhosa ali, porque
às vezes, eu paro e penso, falo, gente, como é que eu consegui sobreviver a Eu isso? tenho a mesma sensação. Eu tenho a mesma sensação. Eu olho pra trás e falo assim, quando eu me matriculei na faculdade, a mensalidade com a bolsa era 289. O meu salário bruto na carteira era R$350. Aí você isso. fala, como eu pegava ônibus, como eu comia, como eu juro pra vocês, eu não sei. E aí fala assim, quais são do boteco. Gente, não existia boteco. Não existia boteco. Porque o dinheiro de um boteco ia me fazer falta pra ir 3 dias pra faculdade. E isso é uma dificuldade que só quem precisou batalhar pra ter vai entender o que eu tô falando. E por isso que eu tenho muito orgulho do meu diploma, entendeu? Porque ninguém me deu. Eu ralei o tchan pra conseguir. E qual foi o segundo episódio, o segundo momento que você se descobriu mulher preta? Foi nessa época da faculdade ou foi depois? Não, na faculdade, assim, era uma época que você não tinha muito tempo ali, né, Paloma? Pra ficar pensando em algumas coisas, sabe? Então, porque faltava tanta coisa pra mim que eu não tinha nem me atentado a essa questão. Entrei no mercado, né? E aí fui passando pelos lugares, e aí eu fui me adequando, porque tem uma hora que você fala, não, porque as pessoas olhavam pra mim, é o jeito que você se veste, é o jeito do cabelo. Porque também, tá, gente, assim... eu tenho um episódio também bem triste na faculdade, porque eu não tinha dinheiro, não é mesmo? Eu não tinha dinheiro. Meu dinheiro realmente era pra pagar ali a mensalidade, enfim, no meio do caminho perdi meu emprego. Meus irmãos se uniram, os 3, meu irmão tinha 12 anos, eu lembro como hoje, trabalhava no mercadinho da Vila, ele ia lá, dava o dinheirinho, minha irmã no McDonald's, meu irmão no mercadinho da Vila e minha irmã no McDonald's. Eu não sei se eu posso falar mais. Pode. E junto com a minha mãe, e aí todo mundo se uniu ali para poder me ajudar a estudar. Então, diante disso, eu tinha dinheiro para comprar roupa de marca? Obviamente, não. Sapato? Também não. E aí tem um episódio de uma colega que a gente estava discutindo uma questão mesmo da faculdade, e ela chegou para mim e falou assim para mim, do nada, assim, aquelas coisas que você fala, meu, de onde veio isso, né? Que ela falou assim pra mim, Giz, sabe por que você não arruma namorado? Porque você é muito mal vestida. E aí eu virei pra ela e falei assim, fulana, eu não venho aqui pra caçar marido. Eu venho aqui pra ter um futuro. É diferente pra mim. Então, eu não me importo com isso. Obviamente, a gente se importa, a gente machuca. Porque eu falo isso hoje, minha voz até muda um pouco, porque é isso. Por que eu tô trazendo isso? Porque eu quero que quem esteja nos assistindo agora não desista. Porque é uma corrida de obstáculo, gente. É uma corrida de obstáculo o tempo todo, falando pra você que você não tá no lugar certo. É o tempo todo as pessoas falando, você não tá no lugar certo. Por isso que eu digo que na verdade, ninguém abriu portas pra mim. Eu arrombei as portas. É um termo pesado, né? Que corrobora até com a violência. Gente, arrombar, né? Arrombei no sentido metafórico. Mas ninguém abriu porta pra mim. Foi na base da bicuda. Ela é uma pessoa consciente, assim. Vocês sabem que o meu jeitinho não é esse. Foi na base do quê? Bicuda na porta, amor. Porque a gente tem que parar de achar que as pessoas em algum momento vão facilitar pra você. Amor, ninguém vai facilitar pra você. Tem anjos na vida como a Gi foi na minha? Tem, mas você não pode contar que as pessoas vão te ajudar. Você não pode contar com isso. Se você quer sair se o lugar de onde você veio é muito distante do lugar onde você quer chegar, quem tem que acreditar na sua trajetória do herói, primeiramente, é você. Exatamente. E herói, amor, dá bica e importa, entendeu? É por aí. Sabe? Isso. Ninguém aqui tá fazendo curso de donzela de boas maneiras. É isso. Agora, voltando ali, o que acontece? Quando eu chego no mercado, tem vários nãos ali, mas algumas coisas também aconteceram legais, também conheci muita gente bacana também no meio do caminho, não posso dizer que fiz muitos amigos na profissão de verdade, amigos verdadeiros que eu carrego hoje comigo, entendeu? E eu comecei a perceber que eu não conseguia avançar, porque o que acontece? Quem tinha a mesma formação que eu estava se tornando, por exemplo, tinha se tornado editor numa TV, por exemplo, estava se tornando gerente, diretor de agência, e eu no mesmo lugar. E falei, gente, tem alguma coisa errada. Aí, é isso. A gente começa... Como que você treinou a fulaninha que virou sua chefe? Eu acho a história péssima, mas é bem ilustrativa.
Eu não queria falar muito disso, não, porque isso me causa um Então problema. eu vou contar. A Gi, ela chegou no nível da carreira dela que ela, por algum motivo, Foi. que a gente não sabe, não é um motivo. Ela, muita experiência, muita bagagem, chegou uma amadinha, e aí ela treinou a amadinha. Foi. Tipo assim, pensando, a amadinha vai ficar no meu lugar e eu vou ser promovida. Não, quem foi promovida foi a amadinha. É verdade. E isso, gente... Beijo, racistas! A gente vê vocês! E isso, na verdade, assim, foi um baque pra mim, porque eu vinha me preparando há muito tempo Pra assumir outra pra assumir outra posição. Mas aí, sabe o que eu fiz? E outra coisa que eu acho engraçado, mesmo com todas essas dificuldades, Gislene nunca parou de estudar, tá? Não. Mas sabe o que aconteceu? Eu fazia... Tá, qual é o problema? O problema é porque eu não falo línguas? Tá bom, vamos lá, vou estudar. Aí, gente, durante 2 anos trabalhei igual uma louca e fui fazer um intercâmbio. Eu falei, quero ver agora, quando eu voltar, qual vai ser o problema? Qual vai ser o problema? O que vão falar? O que vão falar? Aí eu peguei, fiz isso, voltei, continuei quase igual na mesma aí, né? E aí eu falei, gente, não, tem alguma coisa errada, né? De novo, algo de errado. E aí eu falei, bom, tudo bem. E eu acho que foi percebendo essa questão de que tinha alguma coisa que não estava muito batendo nessa, né? Não estava muito fechando. Eu falei, quer saber? Vou fazer um MBA agora. Também estava precisando de estudar, eu gosto de estudar. Fui fazer um MBA. Chegou nesse MBA, eu fui realmente por conta da profissão, né? Para ter uma ascensão. Só, gente, que é muito estranho o que eu vou falar, mas aí caiu a ficha. Aconteceu de fato o meu letramento racial. Então, várias coisas, eu comecei a analisar várias coisas que aconteceram comigo no meu passado e a minha própria trajetória, e eu percebi que um dos meus maiores, eu não sei se eu posso falar problema é ruim, mas que a cor, o maior desafio era a cor. Porque é engraçado, porque eu cresci numa família que, assim, a gente era igual, né? Quando você sai e as pessoas te taxam como diferente, é difícil. E até então você achava que as dificuldades eram somente por conta da questão do dinheiro. Do dinheiro. É porque eu sou pobre. Porque é periférico, não conhece as pessoas, não sabe se portar direito. Mas aí eu fui aprendendo. Gente, eu li até livro de etiqueta. Porque eu falei, seu problema é a questão de comportamento, vou melhorar. Então vamos melhorar. Porque é óbvio, assim, eu não cresci num lugar que as pessoas comem com 455 talheres. Tem 350 copos pra beber. Mas é tudo mentira, né? É só uma questão de racismo mesmo. Porque as pessoas colocam como barreira uma coisa que não dá pra você mudar. Não, então. E sendo que pessoas, vou falar, né? Padrão agência. Quem é promovido? Você me corrija se eu estiver errado. Tá. Branquinha, loirinha, olho claro. Geralmente. Que estudou no Dante, fez Casper, USP ou PUC. Eu tô mentindo? Geralmente é assim. Mas agora, você sabe que eu vejo assim, tem uma moçada nova chegando. Não, calma, eu vou, a gente vai chegar nessa parte. Lá. Mas tem pergunta do MBA. Não, eu tenho. do MBA, e é engraçado você falar isso, né? Que você foi correr atrás. Então, assim, pra cada não que te falavam, você ia, não, então é o comportamento, então deixa eu ir atrás de estudar isso. É a língua, deixa eu estudar isso. Mas o racismo é uma sacanagem. Não, e aí olha o quanto ela teve que percorrer, e óbvio que tudo isso agregou, até cair essa sua ficha de tipo, não é nada disso. Nunca foi nada disso, porque essas pessoas, inclusive, os meninos que vêm desse lugar, pra mim, são piores ainda. Porque eles vêm numa escrotidão, né? Tipo... Não, e no caso dela, pá, ela já começou lá se colocando desde o começo numa posição de inferioridade, né? Não, mas a coisa da lista. Não, e aí, beleza. E tipo, e nisso você sempre acreditando que era você mesmo que precisava melhorar. Mas o que eu acho mais perverso é que ficam falando isso é uma conversa pra boi dormir. Porque vê quanto tempo e quanta energia ele investiu em derrubar essas barreiras que ela acreditava que é o que estava atravancando o crescimento dela, você me corrige se eu estiver lendo errado. Sim. E na real, nunca foi isso. Só mantiveram a Gislene distraída. Enquanto eles ganhavam dinheiro, ela estava distraída com isso. É mais uma barreira que colocam. É uma sacanagem, é uma perversidade. Tipo, não tem nome isso. E eu acho, pra mim, os 2 principais problemas da sociedade brasileira são o machismo e o racismo, que são 2 coisas, essa sociedade patriarcal e racista que a gente vive, que atravessa a nossa cultura, quem as pessoas são dentro de casa. Pra mim, esses são os 2 problemas. Só que eu, como mulher, eu só sou atravessada pelo machismo. Agir como uma mulher preta, ela é atravessada
pelo machismo e pelo racismo. Pô, é uma grande sacanagem. Sim. E antigamente as pessoas não sabiam disso. Você sabe o que me irrita muito hoje? Tô muito irritada, amiga. Eu tô vendo. Sabe o que me irrita muito hoje? As pessoas sabem. As pessoas sabem e compactuam. E se Sim. fazem de sonsa. Então, se você tá se fazendo de sonsa, saiba que a gente sabe que você tá se fazendo de sonsa e que a roda da vida, meu amor, um dia você vai estar por baixo. E aí, você vai ter que lidar com a sua colheita. Escolha o que você tá plantando, porque não vai ficar debaixo do tapete. Esse tempo passou. Faz, Ariane, a pergunta. Você não quer perguntar sobre a... Eu queria Não, falar, aqui no mas, artigo assim, 2000. pegando até um gancho no que você disse, o que acontece? A gente teve 300, assim, mais ou menos 350 anos Sim. de escravidão, de escravização, Sim. entendeu? 350 anos. É muita coisa, entendeu? Então, assim, teoricamente, a gente tem ali uns 160, 170 anos que a gente teve ali o fim que teve a abolição, enfim, teoricamente, o fim da escravidão. E aí, o que acontece? Eu acho que as pessoas deveriam conhecer a história do Brasil, porque a história que me foi contada na escola não foi a história que eu descobri agora, quando eu já era adulta. Então, assim, foram 350 anos de escravização. A gente teve aí, mais ou menos, 5 milhões de pessoas que foram escravizadas. Essas pessoas, elas foram sequestradas dos seus respectivos territórios na África, foram trazidas para cá. Quando elas eram trazidas para cá, elas eram despidas de tudo. Elas tinham até que abrir mão do próprio nome, porque o nome não era cristão, você tinha que abrir mão da religião, da família. Por isso que quando as pessoas falam, eu não acho necessário o Dia da Consciência Negra. Vai se ferrar. Eu acho necessário, sim, o Dia da Consciência Negra. Sabe por quê? Porque, por exemplo, você tem um Museu dos Imigrantes aqui em São Paulo, que, assim, quando as famílias italianas e japonesas chegavam, por exemplo, eles também foram enganados no começo, tá, gente? Mas quando eles chegavam aqui, as famílias eram abrigadas ali. As pessoas negras, quando chegavam nesse país, as mães eram separadas dos seus filhos, tinham seus corpos violados, os homens também. A gente tinha escravo que era só para procriar, assim como a gente tinha mulheres negras que também eram para procriar. Eu não sei se as pessoas conhecem Tarsila do Amaral, mas a Tarsila do Amaral tem um quadro chamado A Negra, que esse quadro, as pessoas falam, que quadro feio, não sei o quê, que é uma negra com o peito avantajado, caído. Uhum. E aí, Tarsila conta também, numa das lembranças dela, que o pai dela, a família de Tarsila, acho que tinham 29 fazendas, né? Obviamente, ela conviveu com escravos, porque muita gente que hoje é contra a escravidão, né, que, não sou racista, não sei o quê, mas usufrui até hoje, tá? Porque tem muita gente que a riqueza provém de lá. Sim. E aí, dos primórdios da nossa história. É um dinheiro rendendo no banco. Pensa, um dinheiro que tá rendendo no banco, vamos lá, você tá falando de Tarsila, tranquilamente ali desde 1850, pois 29 fazendas. Então pensa se esse dinheiro só tá rendendo, quantas gerações de pessoas ricas que nunca vão saber o que é esperar um ônibus, que nunca vão saber o que é contar dinheiro de passagem, que nunca vão saber o que quer ter medo de perder uma bolsa. Essas pessoas nasceram com vida ganha, não precisa ganhar vida. E agora é fácil ser contra. Agora é muito fácil, mas mantém o quê? A fulana é quase da minha família. Nossa, ela me criou. Ela limpou a minha bunda, ela tá aqui trabalhando até hoje, com 70 anos, porque ela gosta. É da família. Vai se catar. Não, e aí eu só queria concluir essa questão do quadro. Eu tô muito nervosa. Do quadro, o que acontece? Ela conta que, e isso também tem relatos, enfim, que as mulheres negras, elas ficavam grávidas e elas eram, né, às vezes elas viviam ali na casa grande, às vezes não. elas eram levadas, elas viravam amas de leite. Do filho da sinhazinha. Então, elas amarravam ali, né, na auréola do seio, pedras, para que na cabeça delas, se elas fizessem, né, colocassem pedras ali, o peito ia cair ali e ia gerar mais leite para sobrar para amamentar o próprio filho. Então, assim, então eu acho que sim, a gente precisa. Tem uma outra questão que eu acho que é muito interessante trazer para essa conversa, que as pessoas falam assim, eu sou contra o sistema de cotas. Eu demorei um pouco também para entender isso, mas as cotas são necessárias. Sim. São necessárias. Pelo que eu acho que a lei é de 2012 e eu acho que a lei é 12.711, que estabeleceu 50% das cotas de universidades, enfim. Elas são necessárias. Tem 2 economistas, a Folha de São Paulo contratou 2 economistas que desenvolveram um índice
para entender como que essas políticas, né, elas podem contribuir com o desenvolvimento, enfim, da sociedade. E aí, esses economistas fizeram, eu não sei tecnicamente explicar isso para vocês, mas eles fizeram uma conta em que eles conseguiram mensurar que uma pessoa, pessoas, né, não brancos e amarelos, por exemplo, levariam... Não, aqui eu errei, hein? Eu posso falar uma coisa enquanto você recupera isso? Tá. Ela falou do momento que aconteceu o letramento racial dela. Eu entendi o que é escravidão nos primeiros 5 minutos de um filme que se chama 12 Anos de Escravidão. Também. É um sistema sócio... Olha só que ideia ótima. O europeu veio, chegou aqui na América. Roubou a terra, tá? Roubou. É isso. Aí, eles são países minúsculos. Pensa, um país do tamanho de Portugal, colonizar o Brasil inteiro. Eles não iam ter perna, mas nem há 500 anos atrás, nem daqui a 500 anos. Que ideia boa! Eu vou ali na África, eu vou sequestrar pessoas. E aí eu vou falar o português claro, eu vou estuprar, eu vou torturar, e eu vou torturar fisicamente, eu vou torturar mentalmente, eu vou sequestrar de novo as crianças das mulheres que eu já sequestrei pra vender de comércio de gente. Não tem nada de romântico, não tem nada, eram pessoas calhordas, canalhas, que geraram fortunas imensas. Aí vem assim, porque os países de primeiro mundo. Pra mim, eu nunca fui lá na Europa, mas o que tem de melhor que eu? Porque assim, roubando terra, sequestrando gente pra trabalhar de graça, torturando e estuprando, porra, é muito fácil você ficar rica, é muito fácil você ter uma vida boa, entendeu? E outra coisa que não é discutida, como foi o processo de abolição no Brasil? O Brasil fez a opção de trazer europeus e até asiáticos pra cá, porque eles preferiram pagar para essas pessoas novas do que dar dinheiro na mão das pessoas pretas. Eles queriam embranquecer também, né? Eles queriam embranquecer a população. Não, mas assim, porque a população, quando teve mesmo... Eles preferiram parar a fazenda. Vocês querem liberdade? Tchau. Preferiram ficar, ao invés de falar assim, não, gente, fica aqui, eu vou dar um salário para vocês. Não, tá livre, tchau. Ficaram esperando, em muitos lugares do Brasil, chegar o imigrante, que eles achavam que iam tratar como os negros. E sabe o que o Brasil fez? Só com o sistema de cotas. Vai atrás do Rio Grande do Sul para ver quantas famílias alemãs receberam cota de terra simplesmente porque vieram para cá. Mas a minha família sempre trabalhou, sempre teve nosso sítio. Tá, mas a terra te foi dada? As pessoas negras não tinham acesso nem a dinheiro que dirá comprar uma propriedade. Os registros, eu né? acho que esse é um grande... Eu menti alguma coisa? Não, desculpa, esse é um grande ponto, né? Você ia falar, você vai até concluir essa questão das cotas, e é engraçado como as pessoas presas ali no seu mundinho, na sua bolha, às vezes não entendem uma questão desse tipo, falam, nossa, mas estão querendo privilegiar eles. Tá e não querendo, entendem, na verdade, que é uma questão de uma reparação histórica muito longa a ser feita, né? Mas as pessoas porque não tem, só um como... minuto, não tem como falar em igualdade quando você vem do lá para falar, não, mas houve a abolição da escravatura. Mas é isso. Primeiro que não é tão simples assim. Segundo que eles não tiveram dali, como a Pá disse, as mesmas oportunidades de conquistar um patrimônio, né? Pelo contrário, houveram muito mais dificuldades. Então, quando a gente fala nisso, a gente está falando em tentar reparar essa diferença tão grande histórica. Se eu estiver errada, você... Não, você pode até me durante a pesquisa que eu fiz no MBA, voltando ali, a questão da Folha, que a Folha pediu para 2 economistas desenvolverem ali um índice para tentar entender, né, quanto tempo, né, que essas políticas poderiam ali contribuir com o desenvolvimento. Então, assim, os pretos, né, na verdade, eu não sei se as pessoas têm essa noção. Gente, assim, negro é raça, então é pretos e pardos, né? Então, os negros levariam 116 anos, por exemplo, para terem as mesmas oportunidades que os brancos. Entendeu? Então, assim, mesmo com as políticas afirmativas. Então, durante a pesquisa, isso me chocou, porque 116 anos... É muito tempo. É muito tempo. Sendo que isso com o sistema de cotas, é isso? Isso com o sistema, com as políticas afirmativas, sistema de cotas e outras coisas. Tipo, de uns 2, 3 anos pra cá? Essa pesquisa é recente. O que? Das cotas. Acho que foi quando ela fez 10 anos. Não, é de 2012. De 2012. Em 2012, o Brasil já tinha abolido a escravidão há quanto tempo? Dali de 2012 pra frente, mais 112 anos. E o que eu queria falar é que, assim, as pessoas... é um privilégio.
Ai, eles não podem ter privilégio. Mas e o seu privilégio? A casa grande pira quando vem outra pessoa ter privilégio. O Brasil, ele é um país de privilegiados. E quem tem o privilégio briga, se agarra, segura, esperneia igual uma criança de 4 anos mimada, porque ele não quer que o amiguinho tenha a mesma oportunidade que ele tem. Eu lembro que numa época aí do Brasil, o aeroporto virou rodoviária. As pessoas estavam deixando de viajar? Não. Elas estavam deixando de ter acesso ao aeroporto? Não. O que incomodava? Ter pobre ali. Ter pessoas negras ali, entendeu? E sabe que a gente tem exemplos dessa disparidade, que é às vezes até algo que eu tô conversando com alguém, porque é incrível como você ainda tenta colocar na cabeça de algumas pessoas o que é muito óbvio. Mas a gente tem exemplo dessa disparidade hoje muito claro também. E aí, quando eu tô conversando com alguém, eu falo, olha, minha filha, por exemplo, ela estuda numa escola particular. Eu falo, quantas pessoas negras tem na sala dela? Tem uma menina, são 24 alunos, tem uma menina. E na escola eu não sei dizer quantas tem, mas são pouquíssimas. Então, assim, as oportunidades não são as mesmas. Não. E essa reparação, ela está sendo feita, assim, muito aos pouquinhos, mas é muito clara ainda E a é muito diferença. difícil você ser o único na maioria dos lugares. É muito difícil. Ela deve você estar passando uma barra. Ela daqui 15 anos vai estar numa bancada dessa e vai Deus contar a queira que dificuldade. não, assim, na verdade, eu acho que talvez com outros exemplos, eu acho que talvez essa menina, ela cresça diferente e tenha outras perspectivas, né? E é isso, assim, gente, quando eu falo arrombar portas, é bem nesse esquema mesmo, porque dói você, às vezes, ser o único. Entendeu? Nossa, Aí que tem dói, gente que a diz assim, solidão é dolorida. a gente tá falando aqui, vocês trouxeram um negócio que é o tal do racismo estrutural. A gente tem duas coisas, tem o racismo estrutural que o professor Silvio Almeida fala muito, que é ministro também, gente, dá uma procurada que é muito legal, e que ele fala que a estrutura, a nossa estrutura, a gente vai ter agora eleições, nós teremos eleições. Assim, o nosso poder público, ele é formado por homens, assim, homens brancos, De meia idade. Eu acho isso, péssimo, meia entendeu? idade. Por exemplo, né? E assim, a maioria é hétero, né? Enfim. Diversidade zero, é isso que a gente tá querendo isso que eu tô dizer. querendo dizer, porque agora, por exemplo, lá em Brasília, tem uma deputada que eu acompanho, não tô fazendo merchan dela, tá? Mas eu gosto muito da postura, que ela era vereadora em São Paulo, depois... Já sinto o nome no ar. A Erika Hilton. Acho essa mulher sensacional. Mas, enfim, e aí, voltando, eu acredito que a gente precisa aí continuar, né, nessa luta, porque existe essa questão do racismo estrutural. O Brasil, o poder público está estruturado com esse perfil, e aí, nos lugares, a gente também tem o famoso... Pacto da Branquitude, que é abordado também pela Cida Bento, que é uma doutora, autora, psicóloga, que é sensacional. Que é isso, porque assim, existe um pacto, não é que as pessoas, né, ela até cita isso, não é que as pessoas se reúnem para poder falar, olha, não vamos deixar o pretinho ou a pretinha subirem, não. Não, porque você só vai subindo quem é igual a você. Quem se parece com você. Quem se parece com você. Gija, tá quase acabando o episódio já, gente. Vamos lá. Você fez o seu MBA e o seu artigo tava falando da invisibilidade de mulheres pretas nas agências de comunicação. Eu quero que você tenha a oportunidade de falar sobre isso, né? A gente falou muito enfim, não vai dar pra falar tudo que a gente queria aqui, que a gente falou de outras coisas, mas que também acho muito necessárias. Que em 1 ano e meio quase de programa a gente ainda não tinha tido a oportunidade de abordar aqui. Mas fala aí, o seu artigo. Doeu escrever? Eu vou falar que doeu, porque foi uma coisa que mexeu muito comigo. Se vocês conversassem comigo ali, tipo, março, abril, eu ia chorar. Porque você começa a fazer o resgate da história desse país. E esse país, assim, ele foi erguido aí, né, em cima do suor e lágrimas de negros e dos indígenas, né? O Brasil não é uma pátria amada mãe gentil. Não foi. Durante muitos maioria anos, das pessoas não foi. Eu percebi várias coisas. Então, por exemplo, quando a gente fala gravidez na adolescência, mas isso começou lá atrás. Você sabia disso? Por quê? As pessoas casavam com crianças de 12 anos, Não, mas gente. sabe por quê? O que acontece? As meninas, elas que viviam nas senzalas, quando elas ali ficavam... quando elas menstruavam, o que acontecia? As outras mulheres já faziam com que elas, se interessassem por alguém ali para que elas pudessem ter o direito de escolher, né? Com quem seria a primeira vez.
E aí, porque elas já sabiam que em algum momento o senhor iria levar essas meninas. Ia se servir delas. Então, eu comecei a fazer esse paralelo, que até hoje, assim, essa gravidez na adolescência vem dessa época aí, entendeu? Então, que as meninas, elas acabavam se relacionando com outras pessoas por conta dessa questão de ter o seu corpo violado, né? As grandes guerreiras, por exemplo, que a gente tem, né, elas usavam, para não serem estupradas, elas colocavam ervas nas genitais, porque elas não queriam ser estupradas, não queriam ter filho dos senhores também. Então, assim, foram coisas que eu fui vendo na minha pesquisa, que eu tive que fazer um resgate mesmo da história do Brasil, que várias vezes me fizeram chorar. A questão que, mesmo com o sistema de cotas, pelo menos assim, 1/4 até então das universitárias brasileiras, acho que no período de 2019, 2020, eram mulheres negras. Elas não conseguiam sair da faculdade por conta do racismo. As poucas que saíam não conseguiam ingressar no mercado de trabalho também por conta do racismo. Então, assim, e aí quando você vai para o universo da comunicação, eu me deparei e falei, gente, olha só, até tem uma pesquisa da própria Aberj, que é uma associação que congrega aí os jornalistas, pessoal, e as agências também. O que acontece? Que o professor Paulo Nassar, ele vai fazer uma pesquisa mesmo sobre a questão da mulher, e aí, nessa pesquisa, é constatado que 76% das mulheres que trabalham hoje em agências de comunicação são mulheres brancas. Aí você tem um número de 21 que junta pardas e negras, né, ali, e acho que 3% são amarelas. E aí, quando você faz um recorte para liderança, não existe. Não existe. Aí eu fui pesquisar na inteligência artificial, nesses GPTs, no Gemini, e eles não têm informação. Quando você não tem, quando também saiu o Ethos há pouco tempo, fez uma pesquisa com 500 empresas, 500 maiores empresas do país. Se eu não me engano, só 4,7% dessas empresas possuem lideranças negras. E aí eu não faço nem recorte de gênero, tá? Aí são pessoas negras, entendeu? Então aí você para e pensa, como que isso é possível num país que 60% da população é negro? E aí você vai pro PNAD, que é um outro órgão de pesquisa. E aí você vai pro PNAD e o PNAD fala assim, olha, 60% da mão de obra, né, porque manual, assim, né, formada por pessoas negras. E 60%, aí eu não sei precisar, acho que até um pouco, 62%, se eu não me engano, são de pessoas de empresas, são brancas. Então, assim, os negros continuam fazendo os trabalhos manuais e as pessoas brancas continuam sendo donos ali de empresa. Eu sou contra branco? Não, não sou contra branco, tá, gente? Não sou. Uma coisa é uma coisa, outra não coisa é sou. outra coisa. Acho que a gente vive num país que é diverso. Eu só queria que essa diversidade fosse estampada em vários lugares, a começar do poder público, porque eu acho que é um grande exemplo. E mesmo nas empresas privadas também, né? Não é possível que você olhe o seu board é quem são os seus gestores, e não perceba que não tem nenhuma pessoa preta. Uhum. E não perceba que não tem mulher. E não perceba principalmente que não tem mulheres pretas, que é o tema da pesquisa para agir. Porque essas mulheres na sala de reunião, para sentar na cadeira e tomar decisão, elas não existem. Não, agora, para servir café, elas servem. Então, assim, é invisível para dividir renda, é invisível para dividir poder. Agora, para fazer trabalho subalterno, pode ficar com tudo para você. É assim que a nossa sociedade e, infelizmente, as empresas se organizam. E tem uma outra questão, aí já aconteceu isso semana passada comigo. Eu fui num evento grande e não existe racismo de pessoas negras, eu não sei o termo, é um outro termo. Mas, por exemplo, se nós estivéssemos aqui num almoço, num jantar, o garçom, por exemplo, eu seria a última pessoa, por exemplo, a ser servida. Ou eu fui num evento semana passada que mais ou menos aconteceu isso e a pessoa era igual a mim. Entende? E mesmo assim ela não te serviu? Não, e ainda reclamou porque eu estava me servindo, porque ela achou estranho, e aí eu tive que chamar uma outra pessoa que falou assim, não, tudo bem, ela faz parte daqui. Porque é isso, assim, como que uma pessoa que é como eu tá em um outro lugar e que não tá aqui servindo junto comigo? Isso também é triste, Nossa, entendeu? Isso pra mim é o pior. Isso assim. é triste também. Então, assim,
que a gente não pode chamar isso de racismo, tem um outro termo, eu peço desculpas, eu não sei o termo agora, mas também tudo isso passa pela a questão de autoestima, né? Então, é isso, eu lutei muito, muito mesmo para chegar onde eu cheguei, acho que eu posso chegar mais, mas eu tento trazer comigo os meus, sempre. É como eu falo, né? Eu venho trazendo a Rua Isaías comigo, que é uma rua lá da Zona Sul, lá da periferia, lá da Vila Joaniza. Eu trago a Rua Isaías comigo. Eu quero que os meninos e as meninas da Rua Isaías se sintam representados. E como você acha que isso que seria um caminho para começar a mudar essa realidade? Porque é algo tão complexo, né? Eu acho que a gente, para quem é negro, não desistir. Não desistir. Estude. O tráfico não é legal. Não é legal. Pode te dar um dinheiro naquele momento, pode te dar o tênis da moda, o blusão XPTO, mas não é legal. Estudar dá trabalho. Estudar, às vezes, faz você desanimar muito, mas é o caminho. Ainda acho que é o único caminho que a gente tem neste país para mudar algumas coisas. E eu acho que tá mudando, né? Eu começo a ver essa garotada assim, pelo menos nos lugares que eu trabalho, eu começo a ver uma garotada um pouco mais diversa. Então é isso, não desista, não desista. Então pra gente que tá, né, quem tá nos assistindo agora, né, que tá pensando, não tá dando certo, não. É um momento, é uma fase. É para você persistir, não desista. Não desista. E estudar ainda é o melhor caminho. Eu ia só fazer a última, que eu acho que vale, porque dentro disso que você falou, acho que é isso, é um caminho muito longo, mas que tá acontecendo aos poucos, é realmente uma luta, né, como você disse. Mas, assim, a gente vê hoje mulheres periféricas já liderando alguns movimentos sociais. Sim. E atuando no ativismo, como, por exemplo, a Esther Carro, do nosso episódio 25, que tem uma história linda também de superação, de muita batalha, de muito suor, mas que ela conseguiu, assim, ocupar um lugar hoje de destaque no meio Sim. dela. E eu queria saber, na sua opinião, qual o papel do empreendedorismo nesse processo de empoderamento? Como você enxerga esse movimento no seu nicho também? Lembrando que o empreendedorismo feminino é novidade para as mulheres brancas, porque para as mulheres pretas, desde o Brasil Império, nunca foi novidade, tá? É verdade, isso é verdade. Eu posso dizer que as mulheres negras foram as primeiras empreendedoras desse país, porque existiam as escravas de ganho, para quem não sabe, que eram as escravas que vendiam coisas no tabuleiro, no meio da rua. Então, essas mulheres foram as primeiras empreendedoras do país, né? Então, assim, eu vejo que o empreendedorismo ainda pode ser ali um meio de ascensão para você mudar alguma coisa. Acho que a gente empreende, o Brasil ainda empreende de uma maneira equivocada, porque quando você vai estudar os países lá fora, as pessoas empreendem por sonhos, e aqui a gente empreende por necessidade, porque precisa pagar, né, as contas, mas ao mesmo tempo, quando você consegue unir essa questão do sonho, né, com pagar contas, eu acho que é um caminho lindo que as pessoas que não têm oportunidade se dão, né? Então, é isso, assim, a gente às vezes não pode ficar esperando que o outro nos veja, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem que se olhar no espelho e falar o que eu tenho, né? O que eu tenho, o que eu posso oferecer? Qual a ideia? Obviamente, é difícil, às vezes, você tirar uma ideia da cabeça e colocar no papel. Mas se você não se permitir, como é que você vai saber se vai dar certo, né? Tem uma quadrinha que agora eu não sei se é do João Cabral, que ele fala: antes o inútil do fazer do que o inútil do não fazer. Se você não tentar, se você não se permitir, se você não se doar, você nunca vai saber se você vai dar certo. Então, eu acho que esse empreendedorismo feminino, ele vem para mostrar que, assim, as mulheres, elas nasceram para ser muito mais ali. Não é só... Não tenho nada contra quem gosta de cuidar do lar, tá, gente? Nada mesmo. Mas eu acho que a gente tem uma capacidade intelectual, uma força de trabalho gigantesca, que por muito tempo foi ofuscada, né? Então, e agora a gente está aprendendo a brilhar. Bom, a gente tá chegando no final da entrevista e tem duas perguntas que a gente faz pra todo mundo que senta nessa cadeira. Uhum. A primeira qual foi o seu maior antagonista? Para além do racismo. Para além do preconceito. Eu acho que eu mesma. Quando eu me subjuguei várias vezes.
Então, é isso. Quando você se subjuga, quando você não se acha capaz, você mesmo se sabota. Então, eu deixei de fazer várias coisas, ou deixei de entrar em vários lugares, ou tentar entrar em vários lugares, porque eu achava que eu não era boa o suficiente. Então, eu acho que o meu maior antagonista foi eu. E qual foi seu plot twist? Aquele momento, assim, de virada que mudou o rumo da sua vida, a sua forma de enxergar o mundo, enfim. Quando eu me olhei no espelho e percebi que eu era quem eu era de fato. Então, que eu era, e me assumi mesmo, né, como uma mulher negra, quando eu descobri de fato o que era o letramento racial, essa descoberta do letramento racial me fez ver quem é a Gislene de fato. E aí eu percebi que eu sou uma sobrevivente da minha própria história, né? Porque eu acredito que eu saí de um lugar que nem eu, hoje olhando para trás, nem eu acredito que eu consegui sair desse lugar e chegar onde eu cheguei. Né? Hoje, por exemplo, para mim é um dia grandioso, porque eu tô aqui conversando com milhares de pessoas, com pessoas queridas, entendeu? E de alguma forma eu espero que quem esteja me vendo também perceba o grandioso, sabe? A mulher que tá me vendo, tão grandiosa que você é. Então, assim, o mundo vai dizer vários nãos, mas você tem que se dizer sim. Ela já deu o recado para as nossas protagonistas, eu vou quebrar o protocolo e mandar outro recado para as nossas protagonistas. Eu tenho uma história com a Gi. Antes de eu entrar na faculdade de jornalismo, eu fiz um técnico de secretariado, já falei aqui em outros episódios. E por uma coincidência feliz da vida, eu fui parar numa agência de comunicação que era onde ela trabalhava, era uma agência pequena, né? Nós éramos as duas únicas funcionárias. Tinha a dona também, a Áurea, um beijo. E ela ali com toda a paciência parou e me ensinou o que era um release, o que era um mailing, o que era um follow, o que é um veículo tier 1, o que é um clipping. Ela, mesmo com toda a dificuldade, ela é uma pessoa muito generosa. Em outros momentos da minha carreira, ela me ajudou e me acolheu. Mas para além da nossa história particular, o que eu tenho para falar para as nossas protagonistas é que, assim, assuma o seu lugar nessa treta do racismo. Eu acho que, do mesmo jeito que eu, como mulher, entendo que a questão da violência contra a mulher, a violência de gênero, a violência doméstica, a questão dos abusos, não é um problema que cabe a mim, mulher, resolver. Eu vivo me defendendo disso. Eu gostaria muito que os homens pegassem na mão e falassem assim, galera, vamos parar de bater em mulher, vamos parar de estuprar? Então, temos aqui uma ideia boa. Não é um problema meu. Agora, o racismo, ele só privilegia o branco. Ah, Paloma, você é racista? Não, eu não sou racista, eu não me acho racista, mas eu me privilegio todos os dias. Eu nunca levei um enquadro, eu nunca fui agredida em lugares públicos, como eu sei que muitas pessoas pretas e periféricas são, mesmo eu não sendo da região central de São Paulo, eu sei que eu peguei vários bois por eu ser uma menina branca, andando de noite, tá fazendo o quê e tal. Eu nunca fui questionada. Então, assim, cabe a nós, pessoas brancas, resolver o problema do racismo. Porque se eles nos privilegiou até aqui, e se nós somos uma sociedade que não aceita injustiça, tá na hora de arregaçar as mangas. Eu acho que nós, mulheres brancas, temos que fazer o quê? Abrir espaço para pessoas como a Gi virem aqui e demonstrarem o seu trabalho. É uma preocupação que a gente tem aqui. A gente tem que fazer a nossa parte. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Não fica só vendo, ai, que chato, né? Não, minha querida, você não é uma coluna do tempo. Arregaça as mangas, no seu mundinho, vai lá e faça a diferença. Gi, eu só queria falar mais uma coisa. Para quem tá nos ouvindo agora, seja, né, mulher negra, mulher trans, enfim, lugar ocupado é lugar representado. Seja o único, porque às vezes é necessário você ser o único. E é isso. É isso. Gi, como as pessoas te acham nas redes sociais, minha amiga? Bom, pode me achar ali pelo LinkedIn, né, Gislene Rosa, né, é só dar um Google, eu tô lá. E tem o GR Silva BR, que é o meu Instagram. Mas eu acho que eu sou um pouco mais ativa no LinkedIn. Mas quem quiser pode entrar, trocar uma ideia. A gente tá junto. A gente vai invadir e ela vai ser mais ativa, né? Bom, muito obrigada mais uma vez. O espaço que vocês me deram hoje. Imagina, nossa obrigação.
Esse episódio é um oferecimento Hubcon, que tem estrutura completa com equipamentos de ponta e múltiplos cenários dinâmicos. Na Hubcon você conta com serviços de criação publicitária, assessoria de imprensa, produção audiovisual e consultoria empresarial. Então tira o seu projeto do papel e fale com a Hubcon. É isso aí. E não deixe de seguir protagonistas.podcast no Instagram, que é a nossa rede social, é a rede social onde a gente é mais ativa. A gente tá lá com o link de todos os episódios, a gente recebe perguntas de vocês, perguntas que muitas vezes vêm para nosso roteiro, né, Ari? Sim. Sugestão de protagonistas para estarem aqui na nossa mesa. Então, se você quer mais contato com a gente, esteja lá. E não custa nada você compartilhar esse episódio, já que você chegou até aqui. Encaminha pros seus amigos, porque a gente aqui fala de temas necessários. Com o máximo de leveza que a gente pode abordar os temas, mas a gente tem que colocar o dedo na ferida, senão a gente não evolui. Exato. E se você não sabe por onde começar a mudar isso, se você também é inconformada com essa situação, você pode começar realmente compartilhando, porque informação muda também. Exatamente. Tá aí semana que vem, Ari Lobo? Com certeza. Então tá bom. Beijo. Até lá. Tchau, tchau. Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar?